Bom, nessa análise de hoje eu quero discutir dois temas com vocês. Um dos assuntos é o tema que dá título a essa análise, motivo pelo qual vocês clicaram nesse conteúdo, que é o fato do Reino Unido estar atuando com tanto afinco dentro da Ucrânia, organizando ações militares, coordenando ações militares, treinando forças militares ucranianas. Então quero conversar um pouquinho com você sobre os interesses britânicos em torno do conflito que ocorre na Ucrânia. Então esse é um dos temas que eu quero discutir com vocês hoje. Mas eu também trouxe um outro tema de relevância geopolítica e esse tema ele foi produto de algumas perguntas que vocês me colocaram nos comentários aqui no canal, que diz respeito a um avião venezuelano que foi retido na Argentina pelo fato dele ter sido comprado de uma empresa iraniana. Então vamos desenrolar um pouco essa situação e eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema também num segundo momento dessa análise de hoje. Como sempre, eu trouxe as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios. Começo discutindo a questão do Reino Unido na Ucrânia e depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do avião venezuelano que foi retido na Argentina. Prestem atenção nessa notícia aqui que eu trago para vocês. Parece que não tem uma relação direta, mas depois eu vou costurando e a gente vai compreendendo o cenário. O Reino Unido irá basear aviões de combate em aeroportos civis. Repito, o Reino Unido irá basear aviões de combate em aeroportos civis. É uma situação que após a Segunda Guerra não havia acontecido ainda pelo que eu li. Então, se o Reino Unido está fazendo algo desse tipo, é porque ele está se preparando para uma situação profundamente tensa. Se vocês lembrarem de uma discussão que eu fiz com vocês aqui algum tempo atrás, a gente vai ter acesso ao fato de que um alto militar britânico falou que o Reino Unido estava se preparando para um conflito que aconteceria no continente europeu. Agora vem essa notícia de que aviões de combate estão sendo baseados em aeroportos civis para facilitar o deslocamento e a preparação para uma situação de necessidade. Aí a justificativa do governo britânico, das forças militares britânicas, disparam assim, não vou dizer disparam um alerta, porque eu acho que esse alerta todo mundo já disparou, que é a possibilidade de um conflito mais sério entre o atlanticismo e algum país do sul global que se recusa a obedecer o atlanticismo, seja a Rússia, seja a China, seja o Irã ou qualquer um desses países. Mas isso torna para nós mais claro essa postura do Reino Unido, quando ele justifica como justificou, qual é o cenário geopolítico que se apresenta diante de nós e qual foi a justificativa que o Reino Unido deu para se comportar desse modo. Ele disse que fica mais fácil promover operações no leste europeu, no Oriente Médio e na região do Indo-Pacífico se a coisa for feita deste modo. Qual é a questão aqui? Quando a gente fala do leste europeu, a gente fala de um fronte de tensão com a Rússia que já está criado, que é a questão do conflito na Ucrânia. Quando a gente fala de um conflito no Oriente Médio, a gente fala de um possível fronte de tensão com o Irã. Quando a gente fala da região do Indo-Pacífico, a gente fala de uma tensão com a China. Muito embora o governo do Reino Unido não tenha citado, pelo menos que eu tenha lido, a Rússia, a China ou o Irã, eu posso não ter lido sobre isso. Pode ter dito, mas eu não li. O fato de não mencionar China, Rússia ou Irã não muda o fato de que quando falam de leste europeu, de Oriente Médio e de Indo-Pacífico, está implicando a Rússia, o Irã e a China, que é uma discussão que a gente tem feito aqui. Inclusive um artigo recente do Atlantic Council aponta justamente isso, que existe a necessidade de combater urgentemente a Rússia, o Irã e a China. Então, esse comportamento britânico parece materializar algo que está no projeto da OTAN, está no projeto atlanticista. Trago uma outra reflexão para a gente discutir aqui, trago uma outra anotação. O Reino Unido tem encabeçado a iniciativa europeia de coordenar a Ucrânia. Repito, o Reino Unido tem encabeçado a iniciativa europeia de coordenar a Ucrânia. No contexto europeu, o Reino Unido é o país, é a força política que mais tem atuado para que a Ucrânia mantenha o conflito, tanto é que eu trouxe aqui dias atrás uma notícia de que o Boris Johnson
pressionou Zelensky para que ele não promova nenhum acordo, nem um cessar-fogo com a Rússia, para que ele mantenha o conflito acontecendo. Isso significa o quê? Que o Boris Johnson, mais uma vez, ele atua representando interesses que querem que o conflito na Ucrânia continue para desestabilizar a Rússia, ou tentar desestabilizar a Rússia, para gerar um ambiente de crise global em cima da qual setores financeiros que bancam políticos como Boris Johnson, para manter uma crise financeira que é do interesse, uma crise econômica que é do interesse desses setores financeiros, que capitalizam sobre a crise para aumentar a sua presença monopolista. Basta ver o comportamento do Boris Johnson. Qual foi o papel do Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, primeiro-ministro britânico? Ele subiu ao poder para cumprir um papel, uma função. Qual é a função? Promover a saída do Reino Unido da União Europeia. Promover o Brexit de um modo que setores políticos e financeiros queriam. Não à toa, a forma como a Theresa May vinha conduzindo o processo do Brexit não era do interesse desses setores. Tungaram a Theresa May, colocaram o Boris Johnson, ele cumpriu esse papel, promoveu uma saída do Reino Unido da União Europeia nos moldes que vinham sendo buscados por esses interesses que botaram ele no poder, cumpriu o seu papel e foi descartado. Foi descartado através dos mais diferentes estratagemas, porque qual é a questão do Boris Johnson? Era descartar o Boris Johnson, mas ao mesmo tempo em que descartavam o Boris Johnson, gerar uma catarse política e social que desse para o substituto do Boris Johnson, outro boneco, outro fantoche dos mesmos interesses que conduzem o Boris Johnson, a possibilidade de subir ao poder como se fosse uma liderança que fosse promover uma mudança em relação àquilo que o Boris Johnson fazia. Mas isso tudo no plano das aparências. Então sai o Boris Johnson, entra a Liz Truss ou o Rishi Sunak, não vai mudar absolutamente nada. Porque é apenas uma catarse política teatral. Sai um, entra outro, o povo britânico acha que mudou, mas na verdade nada mudou. Tanto é que o Boris Johnson pode ser recompensado com o cargo de secretário-geral da OTAN. Por que o Boris Johnson pode ser recompensado com o cargo de secretário-geral da OTAN? Primeiro pelo papel que ele cumpriu, não só no Brexit, na retirada do Reino Unido da União Europeia, como no papel que ele cumpriu de vilão naquela questão das festinhas que aconteceram durante a pandemia, todas as polêmicas envolvendo o governo dele. Então ele se deixou queimar, isso cumpre um papel na agenda política de quem manda nos governantes britânicos, nas oligarquias financeiras que mandam nos setores políticos britânicos, e fazendo isso ele vai ser recompensado, possivelmente com o cargo de secretário-geral da OTAN. Não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo que o partido dele pode indicá-lo, e estou dizendo que ele é do gosto desses setores, já que ele é um cara da mais alta confiança desses setores. Então o Boris Johnson ele cumpre à risca essa agenda. O substituto dele também cumprirá à risca essa agenda. Trago mais uma reflexão que tenta explicar o fato do Reino Unido estar se envolvendo tanto, estar encabeçando tanto a questão da organização do conflito na Ucrânia. Prestem atenção. As oligarquias britânicas percebem que a Rússia cresceu muito geopoliticamente no cenário europeu, repito. As oligarquias britânicas percebem e temem, inclusive, o fato da Rússia ter crescido muito no cenário geopolítico europeu. Porque aconteceu um processo que não sei se era esperado ou não, eu acredito muito pouco em erro de cálculo desse pessoal que é muito bem preparado, essas oligarquias financeiras, esses planejadores das ações da OTAN, que foi a tentativa de, através de sanções, destruir a economia russa. Essas sanções não só não destruíram a economia russa como era esperado, como acabou destruindo o continente europeu, acabou destruindo a Europa. E dentro deste pacote foi atingido o Reino Unido. Por um lado, essa crise é fundamental para fazer avançar aquele projeto do grande reinício, reconstruir a economia sobre bases ainda mais monopolistas, por isso alguns setores bancam essa crise. O grande problema é que essa crise ela é tão profunda e a Rússia saiu, digamos assim, tão sólida desse processo que isso colocou realmente em xeque e deixou preocupado esses setores. E isso pode e deve justificar
o fato de que essas oligarquias britânicas utilizam o Estado britânico para fomentar e continuar o conflito que acontece na Ucrânia, para tentar manter uma desestabilização da Rússia, que não se aprofunda de maneira nenhuma, e manter uma crise global sobre a qual esses setores vão capitalizar. Isso, em parte, explica todo o ímpeto britânico na Ucrânia. A questão da existência de um governo como o governo do Vladimir Putin, que é um governo que não faz concessões, não se ajoelha perante os interesses atlanticistas, é uma questão de primeira, digamos assim, de primeira importância para as oligarquias financeiras. A existência de um governo como o governo do Vladimir Putin é um obstáculo para esse tipo de interesse. E sendo um obstáculo, logicamente que essas oligarquias vão fazer de tudo para destituir. Então, os britânicos, mais uma vez, colidindo com forças que ameaçam os seus monopólios. Não é a primeira vez que isso acontece na história. Então, em parte, isso explicaria uma notícia como aquela do Reino Unido preparando a sua força aérea para um combate que pode acontecer em algum lugar. Então, vamos conectando essas notícias para a gente tentar formar um panorama geopolítico, que é a intenção desse canal. Faço uma discussão diária de segunda a sexta, todos os dias trago notícias e a gente vai montando o cenário geopolítico atual a partir dessas notícias. Trago uma última notícia para vocês que cai como uma luva nesse cenário aqui. Aliados de Liz Truss, que era responsável pelo setor de relações exteriores do governo Boris Johnson e uma das cotadas para serem substitutas dele como primeiro-ministro. Tem duas pessoas que podem se tornar primeiro-ministro britânico, ou a Liz Truss ou o Rishi Sunak. Prestem atenção o que alguns aliados da Liz Truss falaram. Aliados de Liz Truss disseram que ela irá romper com a China se vencer. Repito, aliados de Liz Truss disseram que ela irá romper com a China se vencer. Se isso é discurso de campanha ou não, o que a gente sabe é a Liz Truss está fazendo um aceno para seja lá quem for, que tem um interesse enorme numa situação mais tensa no mundo. Sendo que a mesma Liz Truss já falou o quê? Sobre a consolidação de uma OTAN global que atue também contra a China, foi uma das falas que ela já fez, que a OTAN não pode se restringir a atuar apenas entre aspas, contra a Rússia, e ela também tem que atuar contra a China. Então é necessidade da formação de uma OTAN global que atue também na região do Indo-Pacífico. A mesma Liz Truss falou alguns dias atrás, acho que foi semana passada que ela disse algo desse tipo, que se necessário podemos fazer uso de armamento nuclear. Isso ela falou na semana passada. Então fala de romper com a China, fala da necessidade de uma OTAN global, fala sobre o uso de armamento nuclear. Ela está acenando claramente a setores que buscam essa tensão. Se ela vai fazer ou não é outra questão, que se diz em campanha, o Brasil aí está vivendo um período eleitoral, em tempo de campanha, palavra de político e merda valem a mesma coisa, me perdoem a expressão, a gente não pode balizar a nossa compreensão em cima do que dizem, mas aquilo que eles dizem está acenando para certos setores. Então quando a Liz Truss fala isso, ela está acenando para setores poderosos que buscam um ambiente desse tipo, e isso a gente tem que observar com algum cuidado. Isso também busca desfocar o cenário da crise enorme interna que o Reino Unido vive, a crise econômica interna enorme. Aumento do preço, falta de produtos na prateleira, custo da energia, possível falta de dinheiro para as pessoas poderem ou comer, as pessoas estão escolhendo no Reino Unido entre comer e pagar energia elétrica e manter a calefação por causa do inverno. Então todo esse cenário de guerra, ele busca também criar um ambiente de estado de exceção. É preciso tomar cuidado com isso também. O Macron é um cara que está o tempo inteiro tentando criar situações de exceção. Durante a pandemia, eu acho que antes da pandemia, não sei se esse episódio foi, não, acho que foi depois que a pandemia tinha começado. Durante a pandemia, o Macron usou e abusou da existência da pandemia para poder criar um estado de exceção. A gente discutiu aqui a dar com pau o tipo de política que o Macron fez na França. Quando aconteceu o episódio da decapitação do professor por um muçulmano, ele explorou aquilo até não poder mais. Situação climática, ele explora do mesmo jeito. Agora a situação da Ucrânia, do mesmo jeito. Acabou o tempo de bonança,
na França temos que viver um estado de exceção. Então o Macron é um cara perigoso, ele revela sempre esse tipo de opinião. No Reino Unido está se criando também, na Europa no geral, está se criando esse ambiente. O risco das pessoas se revoltarem à necessidade de forças de segurança. Então isso é um movimento que pode acabar levando a um fechamento de regime com um discurso de manutenção da ordem, sendo que os mesmos setores que criaram a crise vão apoiar esse tipo de medida. Até porque os políticos que estão no poder são lacaios desses caras. Então agora, vou falar um pouquinho sobre a situação do avião venezuelano que está retido na Argentina, que é um problema, né? Isso é um problema diplomático produzido aí. Como sempre tem o dedo, a mão, o braço de vocês sabem quem, né? Vamos falar sobre isso agora aí. Notícia recente então que eu vi ontem ou anteontem. Passageiros desse avião venezuelano, né, a tripulação desse avião venezuelano, retido na Argentina, em junho voltará à Venezuela. Então, repito, passageiros tripulantes venezuelanos de um avião retido na Argentina, que é o caso desse avião aí, se vocês não viram essa notícia, deem uma pesquisada aí. Passageiros venezuelanos de um avião retido na Argentina em junho voltarão à Venezuela. Por que esse avião venezuelano foi retido na Argentina? Foi retido na Argentina porque houve uma recusa de fornecer combustível para esse avião, porque a Venezuela, pelo que eu entendi, comprou esse avião de uma empresa iraniana que é sancionada pelo atlanticismo, pelos Estados Unidos. Então, ao negociar com essa empresa iraniana, que é alvo de sanções atlanticistas, houve o medo, tanto na Argentina, assim como também no Uruguai, que depois os caras tentaram um abastecimento no Uruguai, que também negou o abastecimento. O medo desses países era de que fossem alvo de sanções atlanticistas por abastecer um avião que foi comprado de uma empresa iraniana que é alvo de sanções. Então, o imbróglio é esse. É um avião da Venezuela, comprado de uma empresa iraniana que é alvo de sanções atlanticistas. Tanto a Argentina quanto o Uruguai temeram abastecer esse avião e serem alvo de sanções também. Esse é o problema das sanções como ferramenta. Então acaba gerando um ambiente no qual tu não pode negociar efetivamente com aquela empresa, ou com aquele país, ou com aquela pessoa, seja lá quem for o sancionado. Agora vamos para uma interpretação um pouquinho mais crítica e vamos entrar um pouco nesse processo para ir além do fato e tentar entender as motivações políticas e geopolíticas por detrás disso. A justiça argentina tem agido como um braço dos Estados Unidos gerando esse problema diplomático, porque foi a justiça argentina que ordenou essa retenção do avião. A justiça argentina, assim como a justiça em vários lugares de vários países do mundo, a Polônia já brigou com a sua justiça, a gente viu o caso de o governo conservador polonês lutou contra a sua própria justiça por causa disso, para evitar a intromissão da União Europeia no sistema judiciário polonês. O Bukele aqui em El Salvador, ele dissolveu o seu sistema judiciário, os juízes, destituiu os juízes porque eles estavam atuando como um cavalo de Troia do interesse norte-americano lá dentro. Então essa ferramenta dos norte-americanos de usarem a justiça para gerar problemas para o governo não é de hoje. Bom, o Brasil sabe muito bem como isso funciona, né? O Brasil sabe exatamente como funciona esse processo de usar a justiça para destruir a economia de um país e destruir o tecido político de um país. Tanto o episódio da Lava Jato como a continuidade da nossa justiça brasileira, que ela continua atuando da mesma forma para destruir o tecido social e a economia do país. Essa justiça argentina que age desse modo é a mesma justiça argentina que ataca a Cristina Kirchner o tempo inteiro. É a mesmíssima justiça que age desse modo. A justiça de vários países tem atuado como um braço do interesse transnacional dentro dos países, que é o que o pessoal chama de lawfare, que é a criação de um sistema jurídico que quer comandar o país inteiro. Então, nesse caso do avião, também tem o dedo da justiça, logicamente. Então, dito isso, e tem o dedo dos norte-americanos através da justiça. A justiça é um dedo dos norte-americanos na mão dentro dos países. Então, dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar pelo Apoia-se ou pelo Pix, com o valor que quiser. As duas, o link do Apoia-se e a chave Pix estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam.
Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.